te rendemos graças e abençoamos a vida da tua filha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Agora Sangue do Cordeiro. Que glória! Que manhã maravilhosa! Jesus, Espírito Santo de Deus, esteja entre nós. Que a partir de agora não seja mais eu, mas o Espírito Santo de Deus falando através da minha vida. Para a igreja, para mim, primeiramente para mim, meu ouvido está mais próximo da minha boca. Que nós possamos ouvir o que o Senhor, o que o Espírito quer dizer nesta casa e que saiamos transformados. Que não seja mais uma manhã de só audição, mas transformação e renovo do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eita glória. Aleluia. Me segura, Jesus. Vontade de pegar no fogo. Ah, verdade. Aleluia. Olha o tanto de óculos. Não para não, minha gente. Sexta-feira está chegando. Mais um. Você era muito. Eu gostaria que todos abrissem vossas Bíblias em 24. Mateus 24. Mateus 24. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem muito atentos. Amém. Vamos nos levantar para honrar a palavra do Senhor Jesus. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor me deu durante uma conversa que eu estava tendo com meu filho. Eu estava, Senhor, o Senhor ainda não me deu a palavra. Era quarta-feira. Eu falei assim, Jesus, o Senhor ainda não me deu a palavra. Fala comigo. Podem se sentar. Amém? Podem se sentar. Então, eu falei, Senhor, o Senhor ainda não me deu a palavra. Fala comigo, Pai. Em nome de Jesus, porque nós não podemos vir aqui com a nossa vontade. Tem que ser tudo da vontade de Deus. O que Ele quer falar, o que Ele quer fazer, né? E como Ele quer fazer. E então, meu genro chegou lá em casa e começamos a conversar na sala e entramos num questionamento sobre muitas coisas que estão por vir. Olha aí. Muitas coisas estão por vir e o povo de Deus, se não estiver alinhado com a palavra dele, ele mesmo nos disse, o falso profeta, o espírito de Jezabel, ele está aí para nos enganar, Meu Deus. para nos levar para o caminho largo. E não é isso que nós viemos buscar toda sexta e domingo aqui, é ou não, igreja? Nós viemos buscar o caminho estreito mesmo. Dói mesmo, é difícil mesmo, mas é esse caminho que nós estamos buscando. Olha que glória! Há um convite de Deus para o povo dele, para esta igreja, que eu sou muito grata a Deus por estar nela, mas embaixo nós vamos ver o porquê. Há um convite de Deus para nós nesta manhã, e esse convite é para o amadurecimento espiritual. Que nós, ouça a igreja, que nós não venhamos usar a igreja e a palavra de Deus, ou o próprio Deus, para benefício próprio. Porque o Senhor pode fazer todas as coisas que precisamos que sejam feitas. Sim, Ele pode fazer. Mas a pergunta é, será que buscamos o Senhor apenas por aquilo que Ele pode nos dar? Por aquilo que Ele pode nos oferecer? Ou buscamos o Senhor por aquilo que Ele já nos deu? Porque o Senhor nos deu o seu único Filho. Nós o procuramos para agradecer
conhecê-lo ou somente para pedir? Vamos ficar hoje com esses questionamentos. De uma maneira simples, mas verdadeira. Imagine que vocês fossem procurados pelos seus amigos, pelo seu cônjuge ou até pelos seus filhos, somente quando ele precisa de você. Como você se sentiria? Quando buscamos somente a Deus quando precisamos, isso não é amor, isso é interesse espiritual. Reconhecer o verdadeiro valor de Deus em nossas vidas é fundamental. Igreja, é fundamental. Vamos repetir? Conhecer a Deus, em nossas vidas é fundamental para que saibamos quem somos e para onde nós vamos quando tudo isso acabar. Meu Deus. Desde o princípio, o homem vem tentando fazer de Deus e de sua palavra moeda de troca. Nós vemos muito isso. Desde o princípio. Eu faço e o Senhor realiza. Eu prego e o Senhor exalta. Eu profetizo e o Senhor cumpre. É ou não é assim? Mas na verdade, igreja, quem faz é Deus. Quem fala é Deus e quem realiza é Deus. Porque foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem nos formou. E Ele conhece todas as nossas necessidades e a raiz das nossas necessidades. Deus não quer apenas servos que procurem por aquilo que suas mãos podem nos oferecer. Ele deseja a presença de um filho, mesmo quando não há milagre, mesmo quando não há respostas, mesmo quando não há portas abertas. Jesus, Deus, procura por um filho com o coração aberto, quebrantado, que ame verdadeiramente ao Senhor. Em Mateus 24:2, Jesus fala: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí, para onde vamos, hein? Olha a importância de conhecer quem é Deus na nossa vida. Quando tudo acabar, não ficar pedra sobre pedra. A palavra dele nos diz isso. Para onde nós vamos? Os discípulos estavam admirados com a grandiosidade do templo, a beleza, a estrutura, a imponência religiosa, como muitos até hoje ficam. Mas Jesus olha além da aparência e mostra que aquela estrutura será totalmente destruída. Jesus estava confrontando, assim como está fazendo hoje, nesta manhã, na igreja Power of God, confrontando uma religião baseada em aparência, sistema, orgulho espiritual, estruturas humanas, mas sem presença de Deus, que não é o caso da Power of God. Graças a Deus por isso. Nós sentimos a presença do Todo-Poderoso. Todos os cultos aqui, o Senhor nos honra com a presença do Espírito Santo de Deus. Em Mateus 24:24, porque surgirão falsos profetas e falsos cristos. E os falsos profetas existem por quê, igreja? Porque muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Elas só querem ouvir aquilo que sustenta o seu ego, que alimenta os desejos. Muitas. Em Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em 2 Timóteo foi falado hoje aqui, como Deus vem assim mostrando: filha, vai com confiança, porque essa palavra, o pastor nos trouxe a palavra, a trombeta vai tocar, teremos que estar pronto. A missionária Tânia também trouxe aqui, nós temos que estar pronto a todo momento, porque nós não sabemos quando será a vinda do nosso Deus, do Filho de Deus. Em 2 Timóteo 4, porque virá, olha
igreja. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Meu Deus. Igreja, virá o tempo que não suportarão ouvir falar de Jesus. Em 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque existem lugares, igreja, com estrutura, com fama, movimento, palco, luzes, multidão, Meu Deus. mas sem arrependimento, Olha aí. Meu Deus. sem transformação, sem cruz, sem temor e sem Deus. Como será? Aí veio o questionamento ao qual o Senhor trouxe no meu coração quando estávamos conversando, eu e meu filho. É o meu genro, mas eu chamo de meu filho. Ô, glória, olha aí. Eu e meu filho na sala de casa. Estávamos conversando sobre tudo o que está acontecendo. E muito do povo de Deus está dormindo, né? Como sempre. Como nós, aí o Senhor colocou no meu coração. Filha, como vocês irão chegar neste tempo? Eu fiquei. Falei, pai, misericórdia de nós. E aí ele fala, não tem misericórdia porque eu estou avisando. Eu estou falando. Tem misericórdia enquanto nós estamos aqui, mas no dia que a trombeta soar, aí, meu irmão, no dia que, igual o pastor falou, é no piscar de olho, é na velocidade da luz. Irmãos, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? O que nós estamos fazendo toda sexta e domingo dentro da igreja que ainda não nos motivou buscar ao Senhor no secreto? Porque não adianta ser crente dentro da igreja. Eu tenho que ser crente dentro do meu quarto. Eu tenho que ser crente dentro do íntimo com Deus. É aí que ele tem que me conhecer. Glória a Deus. Aleluia. Será que vamos suportar tudo isso, igreja? Que está por vir. Eu vou falar com vocês, Mateus, o livro de Mateus, em nome de Jesus, Mateus 24. Leiam ele. De início vocês temerão, como eu temi. Senhor, pelo amor de Deus. Quanta coisa que está por vir, Jesus. E depois nós ajoelhamos e agradecendo a Ele. Porque Ele já está nos falando o que irá acontecer. Então não esqueçam, igreja, Mateus 24, leiam em casa com atenção. O Senhor irá falar ao seu coração. Será que vamos suportar tudo isso? Agora vem a pergunta. Será que reconheceremos o falso profeta? Ou estaremos tão preocupados com a nossa própria vida que também nos venderemos a esse sistema? Olha aí. Em igreja, será que estaremos tão preocupados em encher o nosso ego, em inflar o nosso ego, com as nossas necessidades, com as nossas questões? Porque o Senhor fala, quando acontecer, não vai em casa nem buscar roupa. Ó, o anjo vai vir nos quatro cantos desse mundo, para juntar a família do Senhor. Você tem que saber aonde você quer estar, igreja. Senão será em vão todos os cultos, como foi falado aqui também pelo meu outro filho, meu genro, glória a Deus. Será que estamos construindo? Agora também vem, vamos analisar. Será que estamos construindo um relacionamento com Deus baseado em amor e em verdade? Um relacionamento tão profundo, isso foi lindo quando o Senhor me trouxe. Um relacionamento tão profundo a ponto de que mesmo nos apresentando outros deuses, outras vozes e outros caminhos, nós iremos reconhecer imediatamente que aquilo não vem do Senhor. Aleluia. Hein? Porque quando existe amor verdadeiro, aqui foi muito falado sobre isso na sexta-feira, o Senhor confirmando a palavra. Glória a Deus. Porque quando existe amor verdadeiro, existe reconhecimento. Existe intimidade. Aleluia. Existe temor. Foi muito
pregado aqui na sexta-feira que a Lavínia estava na igreja. Nós fomos a uma igreja que nos convidaram, foi uma bênção, uma vigília, na Catedral da Família. E a Lavínia estava lá no banco da frente, ajudando o Cauê, que ele estava tocando na vigília. E então o John Kevin chegou e eles não sabiam que John Kevin estava lá. Porque Lavínia estava aqui, John Kevin lá, uma vigília cheia. Pois quando ele deu um glória, ela virou e falou assim: John Kevin está aí. Gente, isso é intimidade. Isso é intimidade. Eu acredito que se chegar para a pastora e falar assim: pastora, o pastor falou isso, isso e isso comigo, com a intimidade que ela tem, com o conhecimento, ela vai falar assim: isso não são palavras do meu marido. Conhecemos ou não conhecemos? Pela palavra nós conhecemos. Não, isso não são palavras de fulana. Não, mas eu nunca vi ciclano fazendo isso. Discernimento, igreja. Aleluia! Discernimento espiritual, igreja. Glória! Em João 10,14, Jesus disse, olha que coisa espetacular. Jesus nos diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Aleluia. Aleluia! Jesus diz que Ele nos conhece. Eita! E que nós o conhecemos. Em João 10,27 ele nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você busca Jesus, se você busca Deus, se você busca o Espírito Santo, você não pode chegar em uma igreja e falar assim: eu não sei se é Deus ou o diabo que está falando comigo. Meu Deus do céu! Porque se você tem intimidade com o Senhor, você conhece a voz dele. É irredutível. Aleluia. Se você tem intimidade com o Senhor dentro do seu quarto, se você clama pelo Espírito Santo, você não tem como confundir a voz e as atitudes de Deus no nosso meio. Aleluia, Deus! Meu Deus, o problema desta geração, ouve isso, igreja, o que o Espírito nos diz, o problema desta geração é que muitos conhecem igreja, muitos conhecem o culto, muitos conhecem a religião, mas não conhecem a voz de Deus. Meu Deus, só não conhece quem não busca, só não conhece quem não ora, só não conhece quem não jejua, só não conhece quem está no caminho errado, quem está no caminho largo. Só esse que não conhece a voz do Senhor, que não é o caso desta igreja, em nome de Jesus. Posso ouvir a igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. E quem não conhece a voz do verdadeiro pastor, corre o risco de seguir qualquer voz que o alimente. É verdade. É ou não é? Aqui, eu acredito que todos saibam que só as ovelhas, é incrível, elas só vêm quando o pastor chama. Eu posso ir lá na cena e ficar, nem tchum, comendo quietinho o capinzinho dela lá. Pode chegar qualquer um de vocês aqui. Vem cá, ovelha. Ei, nada. Agora o pastor, que cuida, que cria, que zela, que protege, que o alimenta, que mata a sua sede, que mata a tua fome. Aleluia! Ele chega e faz assim, ó. Elas viram na hora. Coisa mais linda. Por isso, o Senhor está nos chamando ao amadurecimento nessa manhã. Aleluia! Porque chegou o tempo, igreja, chegou o tempo, é a palavra de Deus que nos afirma isso. Chegou o tempo que não basta estar em um altar. É necessário discernimento espiritual para permanecer fiel. Senão não dá. A gente se perde. O maior perigo, olha o que Deus falou. O maior perigo dos
os últimos tempos não é apenas a maldade do mundo. E a gente acha que é, né? O engano dentro do ambiente espiritual é o que está preocupando o Senhor Jesus. Porque desvia os filhos dele, a palavra dele nos disse aqui. Cuidado com o falso profeta. Cuidado com o espírito de Jezabel. Sabe por quê? Ele vai te desviar. Até os escolhidos do Senhor, se não se cuidarem, vai ficar. Jesus não disse que os falsos profetas enganariam através de pecados aparentes. Ele não disse isso. Ele disse que os falsos profetas fariam sinais. Ouve isso, igreja, se nós não estivermos atentos. Ele disse que os falsos profetas fariam sinais e prodígios. E aí o Senhor me trouxe vários exemplos para a igreja ficar atenta, abrir os olhos, os ouvidos e a alma, só que espiritualmente. Aleluia. O que é o falso profeta? Vamos aprender agora com a palavra de Deus o que é um falso profeta. O falso profeta se apresenta para as ovelhas de Deus como se fosse uma delas. Ele não vai chegar aqui dizendo que eu sou o cara, eu sou o bambambam. Não. Ele vai chegar de mansinho, sorrateiro, para enganar o povo de Deus. Ele parece ser quem não é. Ele mantém uma máscara de piedade, mas por dentro ele é um lobo feroz, voraz. Ele se aproxima das ovelhas, não porque as ama, mas para devorá-las. Olha isso, a palavra de Deus. O propósito dele não é servir a Deus, é servir a si mesmo. Ele se aproxima das ovelhas não para servi-las, mas para se servir delas. Ele não carrega a bandeira da verdade. Ele introduz mentira e ele introduz heresias. O falso profeta é aquele que muda a mensagem por conveniência pessoal. Ele lê a palavra de Deus e ele transforma ela do jeito dele. Olha isso que vem pela frente. Ele não está interessado na glória de Deus e na salvação dos perdidos. Não está interessado, igreja. Ele está interessado pelo seu bem-estar. Ele dilui, olha o que eu acabei de dizer, ele dilui e transforma o evangelho em produto. Transforma o púlpito em balcão. Transforma o templo em uma praça de negócios. É assim desde a época de Jesus, né, pastor? Quando ele chegou e falou, dê a César o que é de César, que Jesus quebrou tudo, jogou a mesa para o alto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A casa do meu pai não é negócio. Também é um sinal, igreja. Transforma a crente, que somos nós em nome de Jesus, em consumidor. Porque o objetivo dele é crescimento pessoal. Ele está construindo o seu próprio império. Ele não ama Deus e não ama a igreja de Deus. Ele tem apenas um propósito: se abastecer. Olha isso. Olha o perigo que o povo de Deus está correndo, não fora da igreja. Porque ele disse que o perigo não está fora. Porque fora você só vai se quiser, porque é mal mesmo, é ruim mesmo, é feio mesmo. Você segue se você quiser o caminho largo. É verdade. É visível. O problema está dentro. O falso profeta, o lobo em pele de cordeiro. Jesus disse que nós deveríamos ter cuidado com os falsos profetas. Aliás, o primeiro sinal que Jesus aponta como evidência do fim dos tempos, quando perguntaram a ele, os discípulos perguntaram a Jesus quando ele estava ali orando no Getsêmani, perguntaram a ele, mestre, quais seriam os sinais do fim do tempo?
sua segunda vinda, o que Jesus falou? Acautelai-vos contra os falsos profetas. Os falsos profetas são pessoas de boa aparência, pregam aquilo que o povo quer ouvir e não o que eles precisam ouvir. Prega para agradar ouvintes e não chamar ao arrependimento. Que é só assim que nós vamos com o papai, nos arrependendo dos nossos pecados, seguindo, servindo, buscando a Ele. Pregam para receber aplausos, homens dos homens, e não para levar a verdadeira conversão. Eles são populares, atraem a atenção das multidões, fazem promessas que nem Deus faz, que nem Deus fez. Operam grandes sinais e maravilhas, assim como o Senhor nos alertou que Ele fará sinais e prodígios para enganar as pessoas desprovidas do conhecimento da verdade de Deus. Aí está a obrigação do crente de buscar e buscar e buscar e buscar e orar e jejuar e ler a palavra do Senhor, porque senão seremos enganados. Aleluia. Estão bebendo água, igreja? Glória! Nós aprendemos isso com o nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia! A ovelha é séria, né? Vamos embora. Como nós podemos estar atentos a esse grande perigo e a essa grande ameaça dentro da igreja, que são os falsos profetas? Os falsos profetas, Jesus já nos diz, são como árvores má. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Você não colhe figos de um espinheiro. A árvore má produz frutos maus. A árvore que não produz bons frutos, Jesus já disse, nós já sabemos, que ela deve ser cortada e lançada ao fogo. Isso quem falou foi Jesus, tá? O falso profeta é aquele que floresce, aquele que cresce, aquele que é aplaudido, aquele que ganha notoriedade e muita popularidade, mas o teu fim será amargo, porque a destruição dele é inevitável. Ele não pode contra Deus. Ele não pode, nunca pôde. E se ele não pode contra Deus, ele não pode contra as ovelhas de Deus. Aleluia! Por isso a importância de estarmos alinhados com Deus, alinhados com o Filho de Deus, para que Ele também não tenha poder sobre a nossa vida. Ele também não venha trazer tristeza, amargura, sofrimento para a nossa vida, nossa família, nosso coração. Aleluia! Portanto, é hora de nós pararmos e nos perguntar: será que eu estou ouvindo falso profeta? Será que eu já ouvi um falso profeta? Será que eu tenho abraçado o verdadeiro evangelho? Será que eu estou mergulhando na palavra de Deus? Será que eu estou sentindo e ouvindo a voz de Deus? Será que eu sou um crente, pastor, que examina tudo que a Carla está falando aqui nas escrituras? Será que eu sou um crente que engulo tudo que vão me colocando, me dando, falando no meu ouvido? Ou será que eu chego em casa e dou uma analisada, eu dou uma olhada? Será? Dou uma filtrada. Vamos fazer isso, igreja. Porque aqui nesse altar não se deve falar heresia. Amém. Porque o altar da casa de Deus é consagrado a Deus. Aleluia! Só deve ser falado aqui e trazido aqui pessoas que se propõem a mudar, pessoas que se propõem a curar para ser curadas, se curar para ser curadas, pessoas que se propõem jogar fora o nosso ego. O evangelho nunca foi sobre nós. O evangelho sempre foi sobre Deus. A salvação só está no
chega na igreja, está todo mundo em pula e roda, e também é glória a Deus, aleluia. Mas aqui tem a presença de Deus. Como eu agradeço a Deus por estar aqui. Como eu agradeço a Deus pela vida dos meus pastores. Essa semana mesmo eu chorei. Porque eu vi a mão de Deus, eu vi o amor de Deus por mim. Porque quando Ele traz pessoas, igual os nossos pastores, que oram pela nossa vida, nos trazem para a igreja, nos ensinam, nos educam. Igual nós temos aqui o nosso estudo, hoje foi dado pelo nosso evangelista. O estudo, como é ser um bom servo, como é ser um bom obreiro. Gente, isso é amor de Deus por nós. Porque o mundo está se lixando por você. E às vezes até a sua família está se lixando por você. Mas o Senhor é tão maravilhoso. E é por isso que Ele nos diz também: pode uma mãe esquecer o filho, mas eu jamais esquecerei. Meu Deus, o Senhor me trouxe para cá e me deu uma família em Cristo, a qual vamos estar naquele grande dia. Porque nós estamos aqui todo final de semana, igreja. É para nos salvar. É para salvar a nossa família. É para salvar a quem amamos. Porque o Senhor depende de mim para alcançar outras vidas. E é por isso que nós estamos aqui na igreja. E é por isso que eu chorei na presença de Jesus. Pastor, agradecendo pela sua vida. Pastor, agradecendo pela sua vida. Porque vocês são meus pais espirituais. Eles sabiam que nós viríamos para cá e não teríamos uma família. Graças a Deus eu tinha minha irmã e minhas sobrinhas. Mas muitos aqui não têm. E aí o Senhor faz assim, ó: não, filha, vai lá, que eu vou te dar um bom pastor. Aleluia. E vou deixar para que Ele cuide de você, para que Ele te ajude nessa caminhada espiritual, a qual é fundamental para saber para onde você vai depois que tudo isso acabar. Aleluia. Uma geração sem intimidade com Deus confundirá a manifestação com a aprovação divina. Não se esqueça disso, igreja. Mas sinais nunca foram a maior prova de Deus. O caráter de Jesus é. Deus às vezes não está se manifestando em poder, em roda, e pula, e cai, e fala em línguas que não é língua. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em moldar uma igreja no caráter de Jesus. O Espírito Santo não está conosco só para nos dar dons, não. E glória a Deus, é uma bênção, eu agradeço pelos nossos. Ele está em nós para nos moldar, para parecermos cada dia mais com Jesus. Amém. E o que devemos estar atentos, igreja? Quando alguém chegar e falar algo, ou quando alguém fizer algo, ou quando você chegar em uma igreja, o Espírito Santo, se você tiver intimidade, ele vai testificar em você. Quem é que já recebeu profecia ou revelação que o Espírito Santo testificou na hora? Opa, não é meu não. Vamos levantar a mão? Quem aqui? Nem tudo que fala no nome de Deus é de Deus. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Porque o escolhido não está no altar, não. O escolhido está dentro do quarto. O escolhido não está de pé bonitinho recebendo aplauso, não. O escolhido está de joelho. Aleluia! Prostrado no pé daquele que é o grande eu sou. Esse é o escolhido. O escolhido não está com o microfone na mão, não. O escolhido está em lágrimas. Aleluia! Rogando pela presença do Senhor quando a gente sente que Ele se afastou por um minuto. É verdade. Igual eu falo com Ele: Senhor, em nome de Jesus, não tira a sua presença de mim, Pai. Assim como Davi falou. Davi foi um homem que errava e errou muito. Mas o Senhor amava Davi. Ele era um homem maravilhoso na presença de Deus, porque ele se rasgava. Ele rasgava as suas vestes quando se arrependia e ajoelhava e chorava: Senhor, tire tudo de mim. Eu vivo sem tudo que eu tenho, sem o meu reino, sem o meu dinheiro, sem as minhas mulheres, sem a minha família, mas eu não vivo sem a sua presença. É
E é por isso que Ele nos ensina todo final de semana: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos será acrescentada. Glória a Deus. Porque, minha família espiritual, nós somos espíritos. Nós estamos aqui por passagem. O nosso destino é outro. E é esse que o Senhor vem nos preparando para que a gente possa entrar na casa do Rei. Você acha que você entra na casa do Rei de qualquer maneira? Você não entra nem na casa do teu vizinho. Eita, Jesus, é verdade. Você vai chegar lá na casa do teu vizinho e vai falar assim: não, eu quero entrar aí porque eu quero saber, eu quero ver. Não. Imagina na casa do Rei. O nome sobre todo nome. O grande eu sou. Como você vai entrar na casa do nosso bom pastor? Então você deve olhar para o que está acontecendo à sua volta e dizer assim: isso glorifica Cristo? Isso permanece fiel à palavra de Deus? Isso conduz ao arrependimento de verdade? É fácil analisar, igreja. A partir do momento que você conhece a Jesus, fica fácil você não se perder. É difícil demais até chegar a esse ponto. Mas quando você chega, a palavra de Deus te garante: conhecereis A verdade vos libertará. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará de todo falso profeta. Ela vai te libertar do anticristo. Ela vai te libertar desse mundo que quase nos engole, porque nós conhecemos a verdade. E não dá mais para fingir que não conhece. É verdade, Jesus. Aleluia. E aí o Senhor nos diz em Coríntios 11:14, porque o inimigo também imita sinais. Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele também vai fazer milagres. Ele também fará prodígios. Existem pessoas falando em língua que não é de Deus. Existem pessoas profetizando que não vem de Deus. Existem pessoas revelando palavras que não é de Deus. Essa é a importância do quarto. Por isso que o pai disse: quando quiser falar comigo, filho, filha, Dani, Dona, meu filho Rafael, seu Fernando, quando quiser falar comigo, filho, entra no seu quarto, fecha sua porta e fala com o seu pai, que te vê em secreto. E em secreto, Jesus vai te honrar. Jesus sabe das suas necessidades e a raiz de cada uma delas. Nos últimos dias, igreja, discernimento será sobrevivência espiritual. Nos últimos dias, discernimento será sobrevivência. Porque em nome de Jesus, eu creio que uma igreja, eu creio que a Power of God, eu declaro isso sobre a nossa vida. Que nós seremos uma geração que reconheceremos Jesus não pelos sinais e prodígios que Ele faz, mas nós reconheceremos o nosso Deus, quem nos formou, quem nos criou, quem nos sustenta, quem nos alimenta, quem nos fortalece, quem nos renova. Sabe como? Pela sua voz. Aleluia, Jesus. E isso, igreja, é só quem busca no secreto. É só quem chora no colo do Pai. Porque nós não somos órfãos, não. Deus, o grande eu sou, Ele nos adotou. Sim, Jesus. Aleluia. E Ele tem um amor tão imensurável por cada um que está aqui, que Ele trouxe e protegeu você até no dia de hoje. Por isso nós falamos aqui no altar, até, como é que é? Até aqui o Senhor nos sustentou. E é verdade.
O Senhor nos livra todos os dias de tantas coisas que até nós não vemos nem sabemos. E glória a Deus por isso. Como Ele cuidou da minha filha, eu estava na sala e ela está repreendida, tomou uma banda do inimigo dentro do meu quarto, que é um quarto de oração. Mas é um quarto de oração onde eu coloco os anjos do Senhor. Peço, Senhor, coloque seus anjos acampados nos 4 cantos da minha casa, em nome de Jesus. E então, ela com a criança no colo, que nós cuidamos de criança, ela com a criança no colo, ela tomou um tombo tão feio que ela jurava que o braço dela tinha quebrado. E ela bateu com a boca. Olha o inimigo, é o que eu falei com os meus filhos. O inimigo não brinca de ser inimigo. E não é porque está tendo uma festa e está todo mundo feliz que ele vira bonzinho, não. Ele é 100% mal, 24 horas por dia. Ele derrubou ela com um bebê e ela bateu com a boca. E no momento aquilo ficou bem inchado. Mas o Senhor e os anjos dele moram na minha casa. Aleluia. O Senhor só não visita. Ele fica na minha casa. Porque eu clamo pelo Senhor, eu lavo louça falando com o Senhor, eu cuido da criança impondo as mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai colocando seus anjos, acalma essas crianças, Pai. Quando vão dormir, está com dificuldade, Senhor, em nome de Jesus. Leva a sua paz, acalma essa criança, que ela se sinta tranquila, protegida, guardada pelo Senhor. E logo a criança adormece. É assim que a nossa casa tem que ser. Vigiada 24 horas por dia, pelo maior segurança que nós podemos ter, que é Jesus. Deu a vida dele por mim e por você. Nós não o conhecíamos, nós não o amávamos, mas ele nos amou. E é assim que a nossa vida tem que ser continuamente. Busca pelo próprio Deus, busca por Jesus, busca pelo Espírito Santo. Não é por ele, igreja, é por nós. Deus sem nós continua sendo Deus. Jesus sem nós continua sendo Jesus. E nós sem Jesus? E nós sem a mão poderosa do bom pastor estendida sobre nós, sobre os nossos filhos? Como é bom e espetacular saber que a dona está aqui, mas ela faz assim, ó, impõe as mãos e fala assim: Senhor, vai até na minha casa, porque para ele não há distância. Eu estou orando aqui, o Senhor está cuidando lá. Como já foi profetizado aqui, já foi revelado aqui pelo meu genro, pelo meu filho, que ele falou assim: gente, a minha vida é tão maravilhosa com Jesus, são tantos testemunhos. E não é testemunho grande, é testemunho diário, de pequenas coisas, porque o nosso Deus é o Deus dos detalhes. Aleluia. Dos detalhes, assim como eu falei com a minha irmã ontem, que eu estava orando por ela, o Senhor falou: ora pela sua irmã. Fui lá, falei: Brigitte, tal, orando. Aí ele foi e me deu uma visão, ela correndo com roupa de academia e magra. Olha, eu falei isso ontem com ela e a gente morreu de rir. E minha irmã estava bem gordinha, acima de 120 quilos. E eu falei: prepara a roupa de academia, que o Senhor está me mostrando você magrinha e correndo. Está vendo como é Deus de detalhe? Detalhes. Ele sabia que ela precisava desse incentivo. E hoje minha irmã já perdeu mais de 20 quilos. Eita glória! Porque Deus não erra no que Ele fala. Deus não erra no tempo dele. Deus, quando Ele fala, você pode falar assim: Deus falou, então eu creio. Mas para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar o quê, igreja? Vamos falar? Vamos falar? Alinhado. Intimidade. E isso nós conseguimos aonde? No quarto. Aonde, igreja? Secreto. No secreto. No nosso quarto. Ele sabia que ela precisava daquele cuidado, daquele carinho. E como eu estava dizendo, eu um dia chorando muito, porque eu precisava de um abraço da minha mãe. Como eu preciso todos os dias. Porque quem tem mãe, minha mãe tinha aquele abraço curador, sabe? Não tem aquele abraço que a mãe dá assim, você fala: pronto, aqui nada vai acontecer. Estou protegida. A minha mãe tem esse abraço. E eu falei com Deus: mestre, eu não posso
E vim para a igreja no dia seguinte. E meu filho colocou a mão na minha cabeça e falou assim: eu sou o Deus que fui abraçar a sua mãe ontem porque você não podia abraçar. Aleluia! Aleluia. Vocês entendem o amor de Deus por vocês? Ele é capaz de fazer tudo e qualquer coisa que você precise. Porque a palavra dele também diz: se você que é meu filho, os passarinhos não têm necessidade de nada, será que você é menos que um passarinho? Então, igreja, em nome de Jesus, o Senhor está preocupado com a igreja dele, com a noiva dele, porque também está na Bíblia. Será que quando o Filho do Homem vier a esta terra, ele vai encontrar fé? Está na palavra de Deus. Ele está preocupado quando penetrar o falso profeta, você falar: está repreendido, inimigo, porque aqui você não tem vez. Aqui eu conheço meu Deus. Aqui eu ouço a verdadeira voz do Senhor, porque o Espírito Santo me contesta. É verdade, é mentira, é falso, é mentiroso, é enganador. Aparta-te de mim. Para que nós possamos ter poder no mundo espiritual, porque o Senhor nos deu. Para quando a gente falar assim: espírito imundo, saia desse corpo, ele saia. Mas nós temos que estar alinhado com o dono do poder, o dono de todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Até aqui o Senhor me ajudou. Se eu for adiante, vai ser da minha carne, não vai ser da voz dele. Amém? Coloque o louvor a Jesus, amém? A Jesus. Eu gostaria que todos ficassem de pé para glorificar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração.